Casa de Nazaré Sena Canso, sou mãe do Jorge Anderson, né? O Jorge Anderson teve hidrocefalia juntamente com a mielo e ele passou pela cirurgia de colocação de válvula, só que nesse período ele começou a ter muita infecção urinária. E devido às infecções urinárias, ele passou por 6 cirurgias. Uma foi a reconstrução da bexiga, né, que como estava estragada a bexiga dele, então ele teve que passar com o médico e o médico pediu para fazer a reconstrução. E aí ele começou a usar sonda. Ele usa a sonda desde os 6 anos de idade, ele usa a sonda. E a sondagem é de 4 em 4 horas que ele passa, usa a fralda, porque mesmo passando a sonda ele tem a perda urinária. E assim, é dificultoso pra gente quando a gente vai no shopping, quando a gente vai em algum lugar que não tem o acesso. Não tem uma maca, não tem um local adequado para passar a sonda. Então a gente, até mesmo em hospital, às vezes a gente vai e não tem como passar essa sonda. E aí a gente tem que ir para casa e molha. Então tem toda essa dificuldade. Mas em termos dele usar a sonda, foi bom para ele, porque ele desenvolveu muito. Né? Ele fez as cirurgias e aí, passando a sonda, ele consegue reter mais um pouco a urina. Então, se eu passar de manhã, ele consegue até ficar 1h da tarde sem passar. E aí depois eu passo, ele fica até às 6, eu vou para a escola, quando eu volto eu passo de novo. E assim ele vai ter na rotina da vida dele. Melhorou muito, ele teve a perda de um rim. E aí, devido à passagem da sonda, ele está mantendo o outro rim, né? E assim, a gente agradece muito assim porque a gente foi muito apoiado nessa parte, né? Na urologia deu muito suporte pra gente, né? E é difícil conseguir material, a sonda, luva? É difícil, porque o médico faz o pedido aqui, né? E a gente leva pro UBS. Quando chega no UBS, eles mandam para a Secretaria da Saúde. Esse mês agora mesmo a gente teve muita dificuldade, porque não tinha xilocaína, aí não tinha gás, não tinha luva, né? Então a gente teve que comprar. Para não ficar sem o material, muitas vezes a gente precisa comprar, porque o posto não consegue fazer a demanda para estar distribuindo para os pacientes. E quando acontece isso, de não ter disponível no posto, né, de saúde, e vocês precisam comprar isso do bolso de vocês, isso impacta na questão financeira, no orçamento? Conta muito, porque assim, as sondas, elas 65 centavos cada sonda, né? A gás vai de 80 a 90 centavos. Então, para você passar o mês, você vai disponibilizar da metade quase do salário, porque ele usa a fralda e a fralda não é doada. Então, eu tenho gasto com a fralda também. Eu uso 65 fraldas por mês. Isso porque ele passa a sonda, porque quando ele não passava a sonda eu usava bem mais, porque fazia cocô, aí tinha que trocar, e podia mais xixi. Então, um salário mínimo não tem como você sustentar uma pessoa que tem esse problema de incontinência urinária. Fora a medicação, né, que você tem que tomar medicação para ter o controle também. Então, no final do dia, no final do mês, falta dinheiro? Falta dinheiro. E aí a gente depende, porque o pai dele dá um pouco, né? Não vive com a gente, então dá um pouco. E aí a gente vai se virando com o que tem, porque não tem como. Aí quando o posto consegue fornecer, aí dá uma aliviada, né? Mas geralmente eu guardo assim, 200, 100 reais sempre eu deixo guardado. Porque às vezes dá uma febre, uma infecção, alguma coisa, tem que correr pro médico. E aí precisa fazer aquele exame de urgência. E não tem, porque passa meses para fazer. Vocês deixam de fazer alguma atividade social, ir a algum aniversário, ir a um compromisso, mesmo ir ao shopping com frequência, por conta dessa perda urinária, por conta dessa falta de acessibilidade nos banheiros? Às vezes assim a gente deixa de ir, né? Porque a gente pensa assim, poxa, a gente vai, mas aí a gente já tem horário para voltar, porque não tem como fazer a sondagem no local. Né? Mas assim, para ir aniversário, em casa de parente, a gente vai. Porque aí tem um quarto, tem um local na casa do parente que dá pra gente ir. Mas se for num local público, não tem como. Né? Se for num parque, a gente não tem como. Se for no céu, vamos supor aqui no Celso Daniel, não tem. Então como que você vai levar uma pessoa para um parque que não tem acessibilidade para passar sonda no cadeirante? Então, O que a senhora diria para os governantes?
Que eles prestassem mais atenção, porque quando chega na época de votar, o cadeirante vota, a família do cadeirante também vota, as pessoas que estão ao redor votam, né? Seja ele de uma religião que ele pratique, as pessoas vão votar. Então, nessa hora, eles deveriam dar mais assistência às pessoas com deficiência, porque as pessoas portadoras de deficiências, elas também têm um acesso ao voto e elas também decidem pelo país. Muitas vezes elas são aquela minoria ou a maioria que vai fazer a diferença na urna. E muitas vezes são esquecidas. Sim. E por que a senhora acha importante essa iniciativa, né? Essa campanha em função do Dia Mundial da Incontinência Urinária, que foi ontem, dia 14, mas a gente durante essa semana inteira vai estar indo em alguns postos, em alguns lugares para falar sobre esse tema. A senhora acha importante? Eu acho muito importante porque a sensibilidade do paciente, né? E é muito importante estar divulgando a campanha, porque mais pessoas vão conhecer, mais pessoas vão fazer o adepto à campanha, e essa campanha ela é importante, tanto para a pessoa que tem incontinência urinária como para a família, né? Então, assim, eu agradeço, né, a oportunidade da gente estar se expressando, né, de estar falando um pouco, né, e que essa campanha continue, né, porque ela só tem a agregar. Então, eu agradeço.